E o Flamengo acerta com Marcos Antônio para reforçar o mais querido do Brasil. Agora parte para o clube italiano, que é a Lazio da Itália, para acertar a forma de contratação do jogador. Vou trazer todos os detalhes para vocês. Se falam sobre contratações, estou assim envolvendo o Wallace, hein? A Udinese da Itália já definiu o valor para negociar o volante Wallace com o Flamengo. O Wallace, que já está em solo brasileiro curtindo as férias, já está ciente do interesse do Flamengo, tem o desejo de retornar ao futebol brasileiro e também para o nosso Mengão queridão. Vou falar sobre a situação envolvendo o Michael, que mesmo apesar do grande interesse do Cruzeiro, prioridade para o Flamengo, Michael ainda tem chance de poder continuar no futebol árabe. Eu vou explicar para você o que está acontecendo. Situação envolvendo Marcos Braz. Braz pode deixar o Flamengo depois das eleições presidenciais no Clube de Regatas do Flamengo, agora no final do ano. Estou falando sobre eleições. Olha só, em grupo de conselheiros tenta encurralar Rodrigo Duche e Bappe no tema SAF, cobrando a ação da dupla parceira de Landim, ao invés de apenas discurso de que não é a favor de SAF. Falei sobre isso, né? É eleição. Os caras falam que não é a favor de SAF, tudo e muito mais. Ganhar confiança, ganhar votos, vai ser presidente aí. Depois a gente vê aí os caras soltando as unhas. Bom, falar sobre a situação e sobre a decisão de Tite para o jogo contra o Grêmio. Mais um desfalque está confirmado. Havia expectativa de Ayrton Lucas estar retornando para esse jogo. Vou trazer todos os detalhes para você a partir de agora, então não perde nada. Já cola comigo, aproveita. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, convido você a se inscrever, ativar o sino da notificação, deixa teu like marutaço nesse vídeo e compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa. Deixa eu começar falando aqui sobre a situação de Ayrton Lucas, né, que o Flamengo aí, comissão técnica, estava numa expectativa para o retorno de Ayrton Lucas para o jogo contra o Grêmio, e até o momento a informação que temos é que Ayrton Lucas não se recuperou até o momento e é desfalque confirmado para o jogo contra o Grêmio nessa quinta-feira pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. E dessa forma, sem Ayrton Lucas e sem Matias Vinha, Léo Pereira é quem treina para atuar improvisado na posição, como já tinha trazido aqui de início para vocês. Ou seja, o Flamengo precisa muito dessa vitória e o Flamengo sofre com 7 desfalques até o momento. 4 atletas que estão convocados pela seleção uruguaia: Arrascaeta, De La Cruz, Varela e Matias Vinha, além de Eric Pulgar, que está também a serviço da seleção chilena. Com os outros dois, formando aí Ayrton Lucas e Alan, entregues ao departamento médico do Clube de Regatas do Flamengo. É o que eu falei, não adianta forçar, querer trazer o jogador na marra sem estar 100% recuperado, colocar para jogar depois desse jogo, né, o jogador voltar para o departamento médico e ficar 3, 4, 5 jogos, não sei quanto, aí fora. É melhor recuperar 100%, se tiver condições de voltar no próximo jogo, que será contra o Atlético Paranaense, depois do Grêmio, beleza. Volta o atleta 100% recuperado, melhor do que colocar o jogador aí em dúvida para esse jogo e depois ficar mais jogos fora do Flamengo. Então, recupera 100%. Vamos de Léo Pereira mesmo, vamos de Léo Ortiz de volante, como já está sendo treinado também de volante. Então, vamos tocar a bola para frente. Não precisa fazer jogo bonito, fazer canetada, chapéu. Não, tem que marcar um golzinho, 2 golzinhos ali. Tá bom, a torcida vai entender. O Flamengo está com desfalques, 3 pontos é o que é importante. E vamos focar sim para conseguir esses 3 pontos contra o Grêmio na próxima quinta-feira. Olha só a informação importante trazida aqui pelo nosso colega Léo José sobre a situação envolvendo. Eu falei sobre isso ontem no vídeo de ontem à noite, sobre o discurso de Bappe, né? Bappe falou aí que não é a favor a SAF e tudo e muito mais, mas Bappe é um dos candidatos que é apoiado pelo presidente Rodolfo Landim, que é o grande entusiasta em poder implementar SAF dentro do Flamengo. E olha só, grupo de conselheiros tentam encurralar Rodrigo Duche e Bappe no tema SAF, cobrando a ação da dupla parceira de Landim, ao invés de apenas discurso. Os 3 conselheiros sugerem alterações no estatuto que, na visão deles, condicionam a SAF a um amplo consenso entre os associados
e eliminam a possibilidade de que sua criação seja motivada por interesses pessoais de quem hoje detém o poder, no caso o presidente Rodolfo Landim. O grupo de conselheiros acreditam que Rodrigo Duche e BAP se dizem contra a SAF no Flamengo por questões pré-eleitorais, já que grande parte dos associados eleitores são contra a ideia. Vale lembrar que Landim é o maior entusiasta da SAF e apoiará Duche ou BAP nesta correria aí de eleição presidencial no Flamengo. É o que eu falei, gente. Ó, não acredito nesse discurso do Rodrigo Duche, tá? Não acredito, até porque ele é um candidato que é apoiado pelo presidente Rodolfo Landim. Rodolfo Landim já deixou claro inúmeras vezes, não adianta falar agora que não vai pensar em SAF, porque eleição, isso aí eles estão aí só enrolando, depois realmente cair, sentar na cadeira de presidente do Flamengo, aí vocês vão ver aí, né, soltar as unhas e começar com esse estatuto. Tem que fazer isso aí, igual o conselheiro falou, mudar o estatuto, né, de SAF no Flamengo. Com esse negócio de poder criar uma SAF, tem que mudar esse estatuto e eliminar isso. Essa é a verdade. Bom, se falando sobre eleições, o GE trouxe aqui no Globo Esporte uma informação importante envolvendo sobre Marcos Braz. Será que realmente isso pode acontecer? Marcos Braz deixar o Flamengo depois das eleições presidenciais do clube agora no fim do ano? Olha só, Marcos Braz pode deixar o Flamengo após as eleições do clube no fim do ano. Até o momento, o atual vice-presidente de futebol não teria espaço nem com Rodrigo Duche e com BAP em um próximo triênio. A possível saída de Braz faria parte do processo de profissionalização do departamento de futebol do Flamengo. Mas lembrando, né, gente, tanto BAP, como já acabei de falar em relação sobre a SAF, e também tanto BAP, que é o Luiz Eduardo Batista, e também Rodrigo Duche, são candidatos apoiados por Rodolfo Landim. E Rodolfo Landim tem um carinho muito infinito por Marcos Braz. Vocês acham que o Marcos Braz sai? Acredito que não. Até porque pela, né, grandeza do Landim em relação a esses dois candidatos aí à presidência do Flamengo. Então, se o Marcos Braz continua no Flamengo até hoje, é por conta do Landim, que sempre deu aval. Então, entrando tanto BAP como também Rodrigo Duche, que são candidatos apoiados por Landim, eu não acredito na saída do Braz não, hein? O que vocês acham? Fique à vontade, deixa aqui nos comentários a sua opinião. Bom, mudando de assunto, vamos falar agora sobre o mercado da bola, isso porque o assunto Michael tá dando muito o que falar. Cruzeiro avança, abre as portas para Michael diz sim, Cruzeiro esbarra na prioridade que Michael dá ao Flamengo e também no salário, né, questões salariais. Só que o Cruzeiro não para não, o Cruzeiro está contratando e muito. Mas em relação ao Michael, além de Cruzeiro e Flamengo, Michael pode continuar no futebol da Arábia Saudita. Isso porque, além de tentar uma renovação de contrato com o Al Hilal, essa informação que acabamos de apurar, Michael tenta renovar o seu contrato com o Al Hilal. Michael também está em olhares de outras equipes da Arábia Saudita que tem até proposta de salários superiores ao que ele recebe no Al Hilal. Então, será que o Michael vai vir para o futebol brasileiro ou continua no Al Hilal? Tem a questão dele, né, particular, pessoal dele, situação do Michael, que ele pode pesar para uma decisão de retorno dele ao Brasil ou não. Então vamos ver o que deve acontecer aí, mas na verdade é que o Cruzeiro segue com tudo, né? O Cruzeiro tem Michael, tem o Matheus Pereira, a situação do Matheus Pereira ainda não está decidida definitivamente, um jogador que ainda interessa também ao Flamengo. O Cruzeiro já anunciou Caio Jorge, hein? Olha só, hein? Caio Jorge da Juventus da Itália, foi lá e trouxe Caio Jorge, trazendo aí para reforçar. E agora, após anunciar Caio Jorge, o Cruzeiro emite comunicado oficial sobre Lautaro Dias. O Cruzeiro informa que chegou a um acordo com o Independiente Del Valle, do Equador, e com Lautaro Dias para a transferência definitiva do atacante. O Cruzeiro está indo forte, gente. O atleta é aguardado em Belo Horizonte na próxima semana, quando passará por exames médicos e realizará a assinatura de contrato que será válido por 4 temporadas. Olha só, hein? Caio Jorge, Lautaro Dias, tem aí o Matheus Pereira, Michael. Mano, o Cruzeiro
está disparado em contratações. O Flamengo vai aí naquele vai e não vai. Será que agora vai? Porque agora temos uma informação importante aqui em relação a Marcos Antônio, meio-campista da Lazio da Itália. A informação que acabamos de apurar é que o Flamengo chega a um acerto com o jogador. O Flamengo acerta com Marcos Antônio para o jogador se transferir para o mais querido do Brasil. O Flamengo agora tenta negociar com o clube italiano a forma de contratação. O Flamengo não descarta comprar o jogador em definitivo, mas o Flamengo tenta ao menos uma liberação por empréstimo. Se caso o Flamengo não consiga a contratação por empréstimo de Marcos Antônio, o Flamengo vai partir para cima com uma compra definitiva do jogador. O jogador já deu sinal verde, já aceitou se transferir para o mais querido do Brasil. Negócio agora, a informação que apuramos é que está tudo certo entre Flamengo e Marcos Antônio. Só falta acertar com a Lazio da Itália. Eu gostaria de saber de você, torcedor rubro-negro, o que você acha sobre essa possível chegada de Marcos Antônio no nosso Mengão queridão. Tomara que agora seja para valer, né? Porque, cara, é muita enrolação. O cara comprou a SAF da parte do Ronaldo Fenômeno no Cruzeiro há um mês atrás. O cara já fez, com as 10 contratações que está surgindo aí no Cruzeiro. É inacreditável, mas eu vou seguir apurando todos os detalhes para deixar você sempre muito bem atualizado. Já se falando sobre o Wallace da Udinese da Itália, o Flamengo procurou a Udinese. O Wallace já está ciente da procura do Flamengo. O Wallace, que está no Brasil, estava no Rio de Janeiro até domingo, viajou à Bahia nessa última segunda-feira, está apurando todos os detalhes, acompanhando essa movimentação. E a Udinese definiu o valor para vender o Wallace. O volante quer voltar ao futebol brasileiro e ver com bons olhos o seu retorno ao Flamengo. Além disso, o jogador sabe que o clube de regatas do Flamengo entrou em contato direto com a Udinese. Entretanto, a equipe italiana só está disposta a negociar o Wallace por, no mínimo, 7 milhões de euros. 7 milhões de euros é o valor que a Udinese deseja liberar o Wallace para o nosso Mengão queridão. 40 milhões de reais na cotação atual, 7 milhões de euros. E aí, Nelson, o que vocês acham? Lembrando que o jogador hoje tem 29 anos, tem contrato com a Udinese até junho de 2026. Ele é cria da base do Grêmio, passou pelo Hamburger SV da Alemanha e Hannover 96 também da Alemanha, antes de chegar ao clube italiano. O Wallace, 29 anos, volante. Flamengo procura a Udinese e bateu o martelo a Udinese da Itália. 7 milhões de euros. Vai querer? E aí, você? Sendo a diretoria do Flamengo, pagaria 7 milhões de euros por Wallace? Fica à vontade. Deixa aqui nos comentários a sua opinião. É claro que eu vou seguir focado com tudo. Caso avance mesmo esse negócio de Wallace aí, você vai ficar por dentro de tudo, sim, com certeza. E Marcos Antônio, Michael nada decidido, né? Na verdade é essa, tem uma prioridade para o Flamengo, mas não tem nada decidido. Já Marcos Antônio, o Flamengo acerta com o jogador, mas falta acertar com o clube italiano. Mas vamos seguir focado com tudo. Daqui a pouco eu volto com mais informações do nosso Mengão queridão. Quero deixar um forte abraço para cada um de vocês. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua companhia. Fico com Deus, até a próxima. Saudações rubro-negro.